Vamos lá, nossos alunos do terceiro ano. Nós vamos continuar, a aula do terceiro ano, professora Amanda Rodrigues. E aqui eu vou colocar para vocês os conteúdos que nós vamos continuar estudando, tá? A gente vai continuar estudando sobre as plantas, A gente vai ver agora as partes de uma flor. Nós vamos ver a polinização. E nós vamos ver como nascem os vegetais e o pólen e as sementes se espalham. Então, nós temos aqui, 4 tópicos para a gente ver. Combinado? Vamos lá. As partes de uma flor. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Nessa aula aqui, nós vamos utilizar o nosso livro. Desculpa, eu não falei antes. Nós vamos precisar do nosso livro de ciências, tá bom? Deixa eu só ver aqui quais são as páginas que vocês vão precisar abrir aí no livro de vocês. O nosso livro Marcha Criança, na página 62, tá bom? Bora lá. Aqui nessa imagem, eu trouxe para vocês a estrutura de uma planta. Mas, professora, por que a gente tem que estudar a estrutura de uma planta? Calma, um conteúdo um pouco difícil, mas a gente vai tentar explicar para vocês, tá bom? Então, olha só. Aqui nessa imagem, nós temos a estrutura de uma flor. Lembrando que nós já vimos na aula anterior, ainda esse ano, tá? Por que a flor ela é importante na planta? Só para deixar bonito? Não, né? A gente sabe que a flor ela é importante porque a flor é o órgão de reprodução da planta, né? Então, ela é muito importante para a planta, tá bom? Então, olha só. Aqui nessa imagem, eu fiz a diferenciação, É a mesma imagem, mas eu coloquei elas aqui de forma com que a gente consiga ver quais são as partes da flor que faz parte da parte feminina da planta e qual é a parte masculina da planta. Então, vamos lá. Se vocês observarem aqui nessa imagem, a gente tem uma pétala. As pétalas fazem parte da parte feminina da flor. Nós temos aqui o estilete, o estigma e o ovário, tá bom? Então, aqui, eu tenho o estigma da minha flor, eu tenho o estilete e aqui embaixo, nessa parte mais escurinha, eu tenho o ovário. Por que o ovário ele é importante? Porque é dentro do ovário que vai acontecer a reprodução da planta. Combinado? Então, olha só. Aí, eu tenho aqui a minha sépala, tá? Eu tenho o meu receptáculo e o meu pedúnculo, tá bom? Todas essas partezinhas aqui, elas fazem parte de quem? Da minha parte feminina da minha flor. E o que eu tenho como parte masculina aqui? Vocês vão observar que eu tenho aqui, as minhas anteras. Eu tenho também o meu receptáculo, o meu pedúnculo, tá bom? Então, essa aqui é a parte masculina da minha flor. Ainda aqui, eu tenho, a parte feminina e a parte masculina da minha flor. Onde ocorre a fecundação é aqui nessa parte da parte feminina da minha flor. Aqui no meu ovário. Tá bom? Vamos dar continuidade. Olha só, como nascem os vegetais? Algumas plantas podem se desenvolver
a partir de um pedaço de caule ou da folha de uma planta, mas a maior parte dela nasce da semente. O desenvolvimento de uma semente até formar uma nova planta chama-se germinação. Então, o que é germinação? É o desenvolvimento de uma planta a partir de uma semente, tá bom? Eu quero que fique bem claro para vocês que algumas plantas, elas se desenvolvem a partir de uma semente ou de um pedaço da planta, que pode ser um caule ou pode ser uma folha, tá bom? E que o processo onde se desenvolve uma planta a partir de uma semente, eu vou chamar de germinação. Então, repete comigo. Germinação é o desenvolvimento de uma planta a partir de uma semente. Vamos repetir novamente? A germinação é o desenvolvimento de uma planta a partir de uma semente. Vamos lá continuar? A germinação, germinação. O que é germinação? É o desenvolvimento de uma planta a partir de uma semente. Então, olha só, a germinação, ela pode acontecer, de duas formas, Ela pode ocorrer de duas formas. Através do desenvolvimento da semente e através de um pedaço da planta, como folhas e caules. Quando a gente retira um pedaço da folha ou do caule de uma planta e plantamos novamente, nós estamos fazendo uma muda, tá bom? Que ela vai se desenvolver e ela vai germinar até formar uma nova planta completa, com todas as estruturas, tá bom? Aí aqui, botei uma plantinha para vocês com um óculosinho assim pensando, tá? A germinação do feijão. Lembra que a gente tem dois tipos de germinação a partir de uma semente ou com um pedaço da planta? Olha só, para que haja a germinação do feijão, a gente sabe que para a planta se desenvolver, ela precisa de algumas coisas. Ela precisa do quê? Repete comigo. Ela precisa de água, ela precisa de calor, ela precisa de luz do sol, ela precisa de solo e nutrientes, né? Então, são essas características, são essas coisas que façam com que a planta se desenvolva, tá bom? Então, olha só, a minha semente de feijão foi colocada embaixo da terra, ela recebeu a água e ela, ao longo dos dias, foi se desenvolvendo. Ela continuou recebendo a luz e o calor do sol e continuou crescendo até se tornar um pezinho de feijão, tá bom? Então, essa germinação aqui, ela aconteceu por quê? Pela semente, tá bom? O desenvolvimento da semente, ela recebeu água, luz, solo, e esse solo provavelmente tinha nutrientes e ela foi se desenvolvendo até se formar uma plantinha, tá bom? A germinação por muda. Apesar de possuir sementes, algumas plantas também podem se desenvolver a partir de um pedaço do caule ou até mesmo da folha. Como acontece a germinação por muda? Como é que acontece? É quando a gente tira um pedaço do caule, era para ter a letra U aqui, de uma roseira adulta e o plantamos em condições apropriadas. Ela criará raízes e formará uma nova planta. Então, eu tenho aqui uma planta, no caso aqui eu tenho uma roseira, ele cortou um pedaço dessa roseira e plantou novamente. Então, se ela se desenvolveu, se ela cresceu, ela germinou, né?
Então, ela deu origem a uma nova planta, tá bom? Apesar dela ter sementes. Como é que acontece essa germinação? A polinização, ó. Os grãos de pólen é recolhido por inseto nas flores. Lembrando que as flores, elas são os órgãos responsáveis pela reprodução de uma planta. Por isso que eu tô relembrando aqui, tá bom? Os insetos são atraídos pelo néctar das flores, o pólen desprende do inseto. Esse encontro entre o pólen e o ovário é chamado de polinização. Lembra, lá nos slides anteriores que eu mostrei, a estrutura de uma flor? Que tem o ovário, que tem as sépalas, que tem as pétalas, tá bom? Que tem o pedúnculo. Todas essas partezinhas, elas são importantes para a flor, tá bom? E cada uma coisinha dessa tem uma função diferente e específica, tá bom? Como o pólen das plantas se espalham? As plantas são seres vivos, mas não se locomovem. Disso a gente já sabe. As sementes e o pólen, no entanto, precisam ser espalhados pelo ambiente para que novas plantas cresçam em outros lugares. Como é que o pólen e as sementes dessas plantas, dessas flores, chegam até outros lugares para que elas possam crescer e se desenvolver? Através dos nossos... mas como isso acontece? Como chama esse processo? Você sabe que são animais polinizadores? Olha aqui essa palavrinha, ó. Vou até circular para vocês. Essa palavrinha aqui, ó. Polinizadores. O que vocês acham que são esses animais polinizadores? O que essa palavrinha aqui lembra, gente? Lembra da palavra pólen, né? Então, pólen tem a ver com os animais polinizadores, ou polinizadores tem a ver com pólen. Vamos ver o que é isso. Mas como isso acontece? Como chamamos esse processo? Você sabe o que são animais polinizadores? Olha só, essa palavrinha aqui, ó. Polinizadores. Elas lembram quem? Elas lembram o nosso pólen, tá bom? Então, os animais polinizadores, eles têm a ver com pólen, tá? Quando vocês forem ouvirem essa palavra, já sabe que tem a ver com o pólen. E onde que a gente encontra o pólen? Nós encontramos o pólen nas flores. Por que que eles são importantes? Por que que esses animais polinizadores são importantes? Os animais polinizadores são aqueles que levam o pólen de uma planta a outra, para que haja a fecundação e a diversificação das plantas. Então, por que que eles são importantes? Porque se eles não tiverem esses animais, eles não vão realizar a polinização, né? Não vão levar o pólen de uma planta. Vou desenhar aqui, eu tenho minha florzinha. Eles não vão levar o pólen de uma planta para a outra planta. Aí não vai acontecer a fecundação, que acontece aonde? No ovário da planta, tá? Eu vou mostrar essa imagem de novo para vocês. Que animais são considerados animais polinizadores? Olha a nossa palavrinha aqui de novo, ó. Polinizadores, ó. Quais são esses animais que são considerados animais polinizadores? Nós temos aqui alguns animais. Nós temos um besourinho,
nós temos uma borboleta, nós temos aqui um passarinho e nós temos aqui as abelhas. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Bee Movie, que é daquelas abelhinhas, que eles falam exatamente sobre isso aqui, no finalzinho do filme lá, que as flores, que o lugar lá fica sem flores, as flores morrem. Por quê? Porque as abelhas pararam de fazer a polinização. Quem tiver a oportunidade de assistir o Bee Movie, assistam esse filme que ele é muito legal. Então, olha só, essa atividade aqui, deixa eu apagar. Essa atividade aqui, ó, ela ficou um pouco confusa na nossa aula passada, né? Então, a gente vai refazer essa atividade aqui. Primeiro, eu vou voltar lá no slide para a gente relembrar quais são as partes de uma planta, tá bom? Deixa eu só voltar aqui para a gente relembrar. Aí vai voltar muito. Ah, tá aqui, ó. As partes de uma planta, ó. A gente tem aqui a parte feminina da planta e nós temos aqui a parte masculina da planta, tá? É importante que a gente lembre que a planta tem o ovário, a planta tem o estigma, tem o estilete, tem as pétalas e tem as sépalas, tá bom? E a parte masculina da planta, ela ficou com o quê? Ela ficou com as anteras, tá bom? Então, vamos lá para aquela atividade lá na frente. Essa atividade que a gente vai fazer, vocês podem observá-la lá na página de número 25 da nossa apostila. Deixa eu voltar. Ó, polinização. Relembrando, o que é a polinização? A polinização consiste no transporte do pólen das anteras. Lembra que a gente tem lá a parte feminina e a parte masculina da planta? Olha aí, ó, das anteras de uma flor até o estigma de outra flor. Então, olha só. A gente já tem aqui outra partezinha da planta. E olha o que a atividade diz. Numere as frases na ordem que ocorrem as fases da reprodução de uma flor. Então, como é que vai ficar? Vamos ver aqui uma sequência de como poderia ficar a nossa resposta aqui, ó. Vai ficar assim, o número 1, ele vai mostrar, ele vai ainda estar falando sobre a estrutura da planta. Então, olha só, numa flor existem órgãos. Esses órgãos são o quê? Sexuais, são órgãos sexuais masculinos e femininos. Lembra que a gente viu lá no nosso slide anterior que a flor, ela possui os órgãos sexuais tanto masculinos quanto femininos? Então, aqui, ó, esse aqui fica o nosso número 1, porque os órgãos sexuais dentro de uma flor, em uma flor, eles são os masculinos e os femininos, na mesma flor, tá bom? Então, como é que acontece? O pólen penetra no ovário e ocorre a fecundação. Ó, o pólen de uma flor é levado por outra flor, pelos animais e pelo vento. O ovário cresce e se transforma em um fruto. Os grãos de pólen são formados nos órgãos masculinos da flor e o óvulo no órgão feminino. Então, qual seria a próxima sequência aí?
Então, ó, os grãos de pólen são formados aonde? Vocês vão ver que essa nossa resposta aqui, ela vai ficar um pouco diferente do que a gente já fez anteriormente. Então, vocês vão apagar e vão fazer de acordo com o que está sendo feito aqui. Mesmo porque, quando a gente fez essa página, a gente ainda não tinha estudado as partes de uma flor, tá bom? Então, ainda ficou muito confuso. Então, a gente veio repetir essa aula para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, como é que vai ficar? Os grãos de pólen são formados nos órgãos masculinos e os óvulos no feminino da flor. Então, esse número aqui vai ser o número 2. Tá bom? E quem vai ser o nosso número 3? Já que aqui, ó, ele fala sobre os órgãos sexuais masculinos e femininos, e ele fala aqui que é onde são formados os óvulos e onde são os órgãos masculinos da flor e o óvulo que fica no órgão feminino da flor, na parte feminina da flor. Como vai ficar o nosso número 3? O ovário cresce e se transforma no fruto. Após a fecundação, a flor murcha. Aqui, como a imagem aqui está brilhando muito, eu não estou conseguindo enxergar direito. Eu vou pegar aqui a apostila. Aí a gente tem o pólen penetra no óvulo, no ovário e ocorre a fecundação. Aí o pólen de uma flor é levado para outra flor pelos animais e pelo vento. Como é que vai ficar? Vai ficar o número 3 aqui, né? Porque o pólen de uma flor, ele é levado de uma flor para outra. Por quem? Pelos animais e pelo vento. A gente viu lá quem são os agentes de polinização. Podem ser os animais, o vento, a água e alguns insetos, tá bom? E como vai ficar o nosso número 4? Esses grãos de pólen, eles caem no órgão, na parte feminina, no órgão feminino, no órgão feminino da flor, tá bom? E o nosso número 5? Quando ele cai aqui, ó, no órgão feminino da flor, ele acontece o quê? O pólen penetra no ovário e ocorre a fecundação. E depois que ocorre a fecundação, o que acontece, ó? Após a fecundação, a flor murcha e as pétalas caem. Então, esse aqui é o nosso número 6. Tá bom? Ó, o ovário cresce e se transforma em fruto. Vai ser o número 7. Como vai ficar a nossa sequência? 7, 1, 6, 5, 3, 2 e 4. Tá bom? Então, vamos continuar. Polinização, tá? A dispersão das sementes. Como é que acontece? Na natureza, as sementes das plantas são transportadas e espalhadas de diversas maneiras. Quem são considerados agentes de dispersão? Em primeiro lugar, o vento, a água e alguns animais. Então, lembra dos nossos agentes de polinização? O que eles levam? Eles levam o pólen. Os nossos agentes de dispersão, eles levam quem? A nossa semente, tá? A nossa não, da planta, né? Quem são eles? Ó, aqui nós temos o vento, aqui nós temos a água e aqui nós temos alguns animais que são considerados agentes de dispersão. Essas diferentes formas de espalhar o fruto pelo ambiente favorecem a reprodução das plantas. Se nós não tivéssemos
os agentes de dispersão e nem os agentes de polinização, dificilmente as plantas conseguiriam se desenvolver, nascer novas plantas, tá bom? Então, olha só, a nossa aula acabou, tá bom? Quero falar para vocês que a gente está com muita saudade de vocês, muito obrigada, tá? E nós temos aqui, ó, 2 atividades para vocês realizarem. Essas atividades, elas são para elas serem realizadas no livro de vocês, a página 64 e a página 67, tá bom? Beijinho, tchau!